Olá galera, sou Francisco Marques. Hoje estou aqui com a questão do Enem 2019, questão 174 do caderno amarelo. Vamos ao enunciado da questão. Um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma: o usuário cria um perfil com foto e informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir da sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. O usuário P define um raio de abrangência com medidas de 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter o match se deslocando para a região central da cidade, que concentra o maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por 1, 2, 3, 4 e 5. Sabe-se que os usuários QRS, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P, e que estes definiram raios de abrangência respectivamente iguais a 3, 2 e 5. Agora vamos para o que a questão quer. Com base no gráfico e nas afirmações anteriores, em qual barra o usuário P teria a possibilidade de um match com os usuários Q, R e S simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Vamos analisar o gráfico. Aqui o gráfico mostra as posições dos usuários Q, R, S e P que está na origem e dos bares do centro da cidade. Para iniciarmos nossa resolução, devemos anotar e observar o raio de abrangência dos usuários Q, R e S. Respectivamente, eles têm raios de abrangência 3, 2 e 5 km. Para iniciarmos, devemos analisar a distância entre o usuário e o bar. Vamos iniciar pelo usuário R. Por que pelo usuário R? Porque o raio de abrangência dele é o menor. Então, se descobrirmos quais ou qual o bar que o raio de abrangência do usuário R consegue abranger, nós já excluímos os outros. Então, vamos. Para iniciar, para calcularmos a distância entre o usuário e o bar, vamos utilizar um conceito de geometria analítica, que é a distância entre dois pontos. Para calcularmos a distância entre dois pontos, utilizamos a fórmula distância entre dois pontos, no caso aqui o usuário R e o bar 1, por essa fórmula, raiz quadrada da diferença entre as abscissas dos dois pontos elevado ao quadrado, mais a diferença da ordenada dos dois pontos elevado ao quadrado. Pegando as duas abscissas dos dois pontos, no caso aqui do usuário R e do bar 1, que é 6 e 5, substituindo na equação, e as ordenadas, que é 7 e 6, substituindo na fórmula, temos que a distância do usuário R até o bar 1 é igual a raiz de 2. A raiz de 2 é menor que 2. Ou seja, o bar 1 está incluso no raio de abrangência do usuário R. Analogamente, vamos analisar a distância do usuário R até o bar 3. Utilizando a mesma fórmula, vamos substituir da mesma forma as abscissas e as ordenadas do ponto R e do bar 3. Substituindo na fórmula, obtemos que a distância do usuário R até o bar 3 é raiz de 5, e raiz de 5 é maior que 2. Então, o bar 3 não está incluso no raio de abrangência do usuário R. Analisando o gráfico, andando por cima dessa linha tracejada aqui, a distância do usuário R até o bar 3 é 1, 2, 3 espaços desse por cima da linha tracejada. Vamos olhar a distância do usuário R até o bar 4.
também é a mesma coisa, 3 espaços por cima da linha tracejada. Então a distância, se nós formos calcular usando a fórmula, também vai ser a distância do usuário R até o bar 4, também será raiz de 5, que é maior que 2. Também não estará incluso no raio de abrangência do usuário R. Então, o único, o bar 2 e o bar 5 estão muito mais distantes ainda, ou seja, eles não estão incluídos no raio de abrangência do usuário R. Então, vamos observar agora os raios de abrangência do usuário S e do usuário Q. Primeiro do usuário S. O usuário S tem um raio de abrangência de 5 km. Então, vamos aqui andar por cima das linhas tracejadas. Cada linha de espaço desse equivale a 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui é o limite do raio de abrangência desse usuário S. Então, os bares do centro da cidade estão inclusos no raio de abrangência dele. Vamos analisar o usuário Q. O usuário Q tem raio de abrangência 3. Aqui 1, 2, 3. Para tirarmos a dúvida se o usuário 1 realmente está dentro do raio de abrangência do usuário Q, fazemos o mesmo cálculo dos dois anteriores, usando a fórmula da distância entre dois pontos, substituindo as abscissas e as ordenadas, obtemos que a distância do usuário Q até o bar 1 é raiz de 5, e raiz de 5 é menor que 3. Então, o bar 1 está incluso dentro do raio de abrangência do usuário Q. Então, concluímos que o único bar que está incluso dentro dos 3 raios de abrangência do ponto QRS é o bar 1. Então, esse é o bar que o usuário P deve estar para acontecer o match simultâneo entre esses quatro usuários. Então, nossa alternativa de resposta é o item A. E com isso eu encerro essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem com seus amigos.